Olá, este é um vídeo resposta ao apologeta protestante Juan Oliveira, que conseguiu a façanha de tomar um sacode de um católico, mesmo utilizando o computador, chat GPT e recebendo auxílio ilícito, porque o moderador, por definição, não pode interferir em um debate. E neste debate, neste contexto, nesta ocasião, lembrando que circunstância vem do latim circunstare e significa aquilo que está em torno, tá? Nesta circunstância, como diria o professor Girafales, o Juan Oliveira compulsivamente nega a existência do purgatório, sendo que, considerando que o princípio da inteligência é a lógica, né? Se você pegar, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai é a vontade de Deus, o Filho é a inteligência de Deus e o Espírito Santo representa a ação de Deus. E o Logos, né, Jesus, a inteligência divina, ela ficaria envergonhada em ver que o Juan Oliveira ele comete um erro de lógica assim patológico. Por exemplo, ele afirma que o purgatório não existe, que o purgatório é uma heresia, porque o purgatório, né, para quem não sabe, significa purgar. Purgar significa purificar. E o Juan Oliveira, ele acredita que depois que a pessoa morre, a pessoa ou vai direto para o céu ou, pela Bíblia, né, vai para o inferno. Só que tem um detalhe: você dizer que a pessoa que morre já vai direto para o céu, que não precisa de expiação, não precisa de purificação, é você dizer que a pessoa já está santa, já está preparada para ver Deus face a face, já está com a sua personalidade completa no céu, no próprio Deus. Só que ao mesmo tempo, o protestante e os protestantes, né, eles seguem uma linha de raciocínio de que santidade é só uma coisa para Jesus. Ou seja, o cara não se decide que entre, né, santidade e purificação. A pessoa que não crê no purgatório, das duas, uma. Ou ela acha que vai para o céu direto porque já está santa, ou ela não acredita na santidade humana porque santidade é só para Deus, a santidade é só uma coisa divina. E eu acho engraçado que o senhor Oliveira, ele afirma que a heresia, né, do purgatório, a suposta heresia, é uma coisa que não faz sentido, né? Porque se ele está denunciando como uma contradição, ele está dizendo que é uma falta de lógica. Mas o que não tem lógica é o senhor dizer que o purgatório é uma heresia, né? Sendo que o purgatório, ou melhor, a heresia, é heresia em relação a quê? Tipo assim, heresia é quando a pessoa se coloca como porta-voz da igreja sem selo, ou quando a pessoa escolhe no que vai acreditar. Mas acabei de dar a demonstração lógica e o senhor Juan Oliveira, que muito provavelmente não crê na questão da santidade humana, né? Ele deve ser mais um que acredita que a santidade é só para Jesus, né? Mas se a santidade é só para Jesus, então por que o senhor acha que depois da morte já vai para o purgatório? Ou já vai para o céu? Não vai precisar de purgatório, sendo que o senhor não consegue argumentar nem sequer com o computador, nem sequer usando o chat GPT e nem sequer com auxílio do moderador, auxílio ilícito, tá? Porque o moderador não pode interferir no debate desta forma. Tipo, é um erro de contradição, não só na questão semântica da palavra, né, a ontologia da palavra, o ser da palavra, não só na questão histórica, porque o purgatório, historicamente falando, ele é uma coisa real, não só no plano espiritual, mas também no plano material. Por quê? Porque a pessoa que quer se converter, ela precisa largar suas desordens, né? O batismo, ele apaga a culpa original. E a culpa original é o quê? É só o pecado? É só a desobediência? Não. O pecado original foi uma ofensa de gravidade infinita contra uma ordem infinita colocada por um Deus infinito. Portanto, as desordens da alma são infinitas, senhor Oliveira, tá? Então, o batismo não é suficiente para curar as desordens. Ele apaga a culpa original. Ele apaga a pena do inferno. Mas as desordens, os seus vícios, as suas maldades, as suas más tendências, suas paixões desordenadas e até seus fetiches, tudo isso continua. E o homem tem a obrigação de continuar lutando contra isto até o fim da sua vida, ou melhor, o início da sua vida, porque o que interessa é o céu, né? A vida começa mesmo no céu. Então, tô aqui olhando o tempo do vídeo, tá? Então, o senhor Oliveira, ele comete uma contradição lógica por não saber se decidir se já está salvo ou se precisa se purificar, sendo que precisa. Ele não sabe o que é uma heresia e ele não entende de história, porque
Ainda hoje nós vemos pessoas que, mesmo convertidas, mesmo batizadas, precisam se purificar, e o purgatório é a última tábua de salvação, né? Porque a pessoa que não se purifica nesta vida, ela pode ainda alcançar misericórdia, tá? Se purificando no purgatório, onde as punições serão muito piores, tá? É por isso que a penitência é necessária. O próprio Jesus diz no Evangelho: fazei penitência, né, pelo reino dos céus, né? Porque o reino dos céus está próximo. Desculpa, tá? Recapitulando. Então, mais uma coisa. O senhor Oliveira, ele segue a linha da sola escritura. Mas o próprio Lutero, Martinho Lutero, ele confessa que a Bíblia protestante, ela deriva da Bíblia católica, visto que a Bíblia protestante só existe por causa da Bíblia católica. Então, o senhor Oliveira também teria que responder, né, na questão da sola escritura, que viola 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, e que viola 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, né, onde é afirmado que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. A Bíblia não caiu do céu pronta de zíper e tudo, de paraquedas. Não, ela teve uma história, ela teve compilação, decisão, né? Fiquei sabendo que latim, né, ou decisão em latim significa decidere, né? Jogar fora. Pois é. O que a gente tem que botar dentro da Bíblia, o que tem que jogar fora? Bom, a igreja já tinha decidido, porém, Martinho Lutero, que chegou com 16 séculos de atraso na cristandade, esse cara decide o que pode botar na Bíblia, o que pode tirar. Ele é o Papa agora. E os 16 séculos de história católica, de santos e mártires antes de Lutero, não valeu? Então, a vaidade está cantando, né? Por enquanto. E tô aqui olhando o tempo do vídeo, tá? Continuando, a sola escritura, ela é um erro, sobretudo, lógico e ontológico, porque o próprio Martinho Lutero, ele além de confessar que a Bíblia protestante deriva da Bíblia católica, ele confessava dogmas marianos como a Imaculada Concepção de Maria e a Virgindade Perpétua de Maria. Maria não conheceu o pecado. Maria é uma virgem, ela é sem mistura, ela não se contaminou com o pecado, não só no sentido espiritual, mas no sentido físico. E, para terminar, né, para o meu vídeo não ficar muito grande, porque eu não pretendo dar palanque para esse tipo de coisa, tá? Se Martinho Lutero confessa que a Bíblia protestante deriva da Bíblia católica, o senhor vai ter que me responder. A Bíblia protestante, né? A Bíblia católica que gerou a Bíblia protestante por um roubo, né? Porque a Bíblia católica não é isso, né? Mas vamos lá. A Bíblia católica que foi usada como inspiração para a Bíblia protestante, de onde era? Do céu ou dos homens? O protestante que falar que era do céu confessa o catolicismo, e o protestante que falar que era dos homens está cancelando o protestantismo, visto que a Bíblia protestante deriva da Bíblia católica, certo? Então, não se metam com um cara que estudou filosofia e lógica, certo? Continuando, né? Para terminar, a última questão que eu coloco é a questão do Concílio de Trento, né? Porque eu já ouvi essa falácia, né? Não, mas o cara tirou, o Lutero, tirou 7 livros da Bíblia porque o Concílio de Trento precisou colocar 7 livros na Bíblia e Lutero teve que cancelar isso. Não. O Concílio de Trento, ele não acrescentou livros na Bíblia, ele só confirmou. E adivinha por quê? Porque tinha um palhaço alemão, literalmente alemão, tá? Chamado Martinho Lutero, que estava fazendo, vamos dizer, que um sucesso. Só um sucesso que dura 500 anos, que fundou o Estado laico, que colaborou com as piores revoluções modernas, tá bom? Comunismo, nazismo, Revolução Francesa, tudo o que é revolução vagabunda, genocida e que destrói o nosso país, que é o Brasil, desde 1891, senhor Oliveira, que não honra o próprio sobrenome, né? O Horto das Oliveiras. Tudo isto destruiu não só o Brasil, como também todo o Ocidente. E o senhor, sendo protestante, por definição, e com seu colega aí, né, o seu comparsa, o Banzoli, né, porque comete crime de estelionato o tempo todo, vocês estão colaborando com isto. E vocês se dizem cristãos? Tipo, o Banzoli chega até a dizer que é um predestinado, né? O Pedro Gaião é outro que se diz predestinado, calvinista. Olha, eu não vou deixar o senhor não vai me ter por 10 minutos, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente. E não ouse colocar o seu canal contra mim, porque eu vou pegar um por um. Principalmente aqueles que não estiverem usando perfil fake, porque os caras nem sequer têm a coragem, né? Eles fingem que vão fazer uma cruzada protestante, mas não tem nem coragem de botar a cara. É a volta dos que não foram. Para os protestantes, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, para vocês apanharem do primeiro papa, do primeiro bispo de Roma.
1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Tito capítulo 1, versículo 7 e... Ah, não, 10 minutos. Valeu.